gente está conseguindo assim perseverar, né? Toda terça-feira estarmos juntas para aprendermos como foi a oração da mamãe mais um pouquinho, né? Com o coração aberto, isso é bênção, né? Já temos aprendido bastante coisas, né? Bastante estudos, muitos conteúdos, e hoje vai ser mais um pouquinho. Hoje nós vamos falar, irmã, sobre a benevolência, que é a bondade, que é a gentileza. Deus é tão maravilhoso, Deus prepara todas as coisas, né? A gente começou, estávamos aqui, a Mamá, a Jamília e a Neuzinha e a Samara, e a gente falou agora sobre gentileza, né? Porque a Mamá queria um copo de água, a Neuza foi buscar e não ouviu o que a Mamá queria. E aí ficou naquela, então não precisa mais buscar, não vou buscar, não precisa mais buscar. E a Samara se levantou e foi buscar. E aí a Neuzinha imediatamente falou, gentileza gera gentileza. Como Deus prepara todas as coisas, porque a gente vai falar sobre gentileza. Que bênção, né? Então vamos estar assim, com o nosso coração bem aberto, para que Deus possa falar aquilo que Ele quer falar conosco, né? Nós vamos começar, irmãs, relembrando uma parte, um texto que está no livro de Tito, que é a nossa base de estudo, né? Então lá no capítulo 2 de Tito, eu vou ler para vocês um pedacinho, tá bom? Só para a gente relembrar. Que é Tito 2, de 3 a 5, tá? Eu vou ler para vocês, que fala assim, ó. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então tem mais uma característica aqui do design feminino que nós estamos estudando, que Deus quer falar conosco, que é sobre a bondade, ok? Então, irmãs, a bondade é algo natural, é algo que nós temos no nosso coração, que nos inclina sempre a fazer o correto, nos inclina sempre a fazer o bem, tá bom? A bondade é um fruto do Espírito Santo. Nós também vamos ler, que está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Eu vou ler, tá bom? Aí vocês acompanham comigo, pode ser? Fala assim, ó. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Ou seja, irmãs, a gente se converte e recebe o Espírito Santo. Ou seja, o fruto do Espírito está aqui em nós, está no nosso coração. Ele precisa ser manifestado, ok? Imagina assim, uma mexerica, tem vários gominhos, não tem? Um ali é a bondade, um é a misericórdia, um é a longanimidade, a benignidade. A gente não abre uma mexerica e está faltando um gomo. Então nós temos esse fruto em nós. A bondade está aqui. Precisa ser manifestado. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá bom? A bondade, irmãs, é uma característica que uma mulher cristã, uma mulher conhecedora da palavra de Deus, tem que ter e manifestar. Não adianta falar, eu sou boazinha, e está aqui no meu coração. Precisa ter atitude. Isso precisa ser percebido, isso precisa ser visto. A bondade, a gentileza, precisa ser manifestada por uma mulher que conhece a Deus, ok? Nós vamos ler o texto agora, que é um pouco maior, que é conhecido de todo mundo, mas que nós vamos ler, que está lá em Marcos 5. Eu vou ler também para você, tá bom? Deixa eu deixar marcadinho aqui, ó. Está em Marcos 5, do 21 ao 34. Quero que vocês prestem atenção, por favor, tá bom? Fala assim, ó. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou a seus pés. Insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos,
tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém? Glória a Deus. Irmãs, por que eu li esse texto para vocês? O que acontece? Jesus tinha chegado em um certo lugar. Jairo chegou para Jesus e falou: Jesus, vamos na minha casa, minha filha está morrendo, eu preciso que o Senhor vá lá. Jesus, eu vou na sua casa. Jesus ia fazer um ato de bondade, né? Ele ia curar uma criança, imaginando que era uma menina. Enquanto ele estava indo, aconteceu o quê? Isso que nós vemos aqui com essa mulher do fluxo de sangue. Jesus estava indo, ela tocou nele, ele viu que tinha saído virtude, alguma coisa tinha acontecido, ele parou, falou: quem foi que me tocou? Não é? E aí ela chega para ele com medo, e assim, eu imagino, né? Como é que Jesus vai lidar com essa situação? E ele fala: filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Irmãs, tem uma coisa para a gente aprender aí, por quê? Jesus estava indo fazer alguma coisa muito boa, ser gentil com uma família, com uma menina, ser bondoso, mas ele parou para também ter uma atitude de bondade, de gentileza com essa mulher. Ele podia falar para ela: eu estou indo para lá, agora eu não posso, outra hora a gente conversa. Mas ele parou e deu atenção para ela. Ele parou e entendeu, né? Mostrou para ela o que tinha acontecido. E ela não só se salvou, mas ela também ficou curada. Irmãs, quantas de nós, muitas vezes, na correria do nosso dia a dia, não vê mulheres que estão sangrando ao nosso redor? Mulheres que estão precisando de um ato de bondade, que a gente seja gentil com elas, e elas continuam sangrando. Porque nós corremos. A nossa vida hoje é uma correria, né? A gente vai para a escola, a gente vai para a faculdade, a gente espera a filha chegar na faculdade, a gente tem que fazer almoço, a gente tem que ir no médico, a gente tem que ir no mercado, a gente vem para a igreja, a gente vai fazer uma visita. É uma correria. E a gente não tem tempo para fazer bondade. A gente não tem tempo para ser gentil com o outro. A gente passa por alguém que de repente está precisando e a gente passa batido e fala: primeiro eu. Agora eu vou cuidar das minhas coisas, da minha vida, da minha casa, do que eu estou precisando, e depois os demais vêm. E isso não é Bíblia. Jesus fala pra gente, eu quero ler um outro versículo aqui para vocês, que está aqui em João 15, 12, que diz assim: olha, no livro de João, no capítulo 15, no versículo 12, fala assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Irmãs, nós temos que parar. Temos que enxergar quem está do nosso lado. Às vezes não é físico a coisa, às vezes é no coração, às vezes é no espírito. Mulheres tristes, ansiosas, preocupadas, sangrando mesmo, a ponto de morrer. E nós temos a bondade e a gentileza dentro de nós. E nós estamos, muitas vezes, com a nossa boca fechada, porque não paramos. Jesus parou. Essa mulher, irmã, sofria há 12 anos. Eu fiquei parando para pensar. Eu sofri, irmãs, por 1 ano. E foi tão difícil. Eu chorei tanto. Doeu tanto. Tantas pessoas que perto de mim e longe também sofreram junto comigo. E essa mulher que passou por essa enfermidade por 12 anos. Difícil, né? Quanto que ela chorou? A Bíblia fala que ela gastou tudo que ela tinha tentando se curar e nada acontecia. Mas Jesus parou para olhar para ela. Jesus parou pela bondade dele e porque ele queria ser gentil com ela. E foi. Ela ganhou. Quem que não quer ouvir isso de Jesus? Filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Seja curada. Não é aquilo que cada um de nós quer ouvir. Mas tem um mas aí, né? E a nossa bondade? E a nossa atitude de bondade? A nossa atitude de gentileza?
tem que estar sendo manifestada na nossa vida, porque nós somos mulheres conhecedoras da palavra de Deus, né? Aqui todas nós conhecemos a palavra de Deus, então é tempo da gente olhar que mulher está na nossa volta, precisando de uma atitude de bondade nossa, né? Nós precisamos, como eu falei para vocês, manifestar a bondade de Deus, e nós podemos fazer isso, irmãs. Por quê? Nós conhecemos um Deus que é perfeitamente bondoso e que é perfeitamente gentil. Por que eu estou falando isso com vocês, irmãs? Nós um dia também estávamos nessa condição dessa mulher aqui, doente, né? Nós estávamos doentes no nosso coração. Jesus precisava nos limpar, nos salvar. E Deus foi extremamente e perfeitamente bondoso comigo e com cada um de vocês. Ele olhou para nós e falou: eu vou ser bondoso com a dona Julieta, eu vou ser bondoso com a Tereza, eu vou ser bondoso com a Samara, eu vou ser bondoso com cada uma delas. E eu vou levar Jesus. E Jesus vai poder resgatar cada uma das minhas filhas, cada uma de nós. Ele foi muito bondoso. E ele não foi, ele continua a ser bondoso todos os dias da nossa vida. A bondade nos acompanha sempre. Todos os dias o Senhor nos dá mais uma porção de bondade, de misericórdia, como fala a palavra, né? Mas ele é bondoso e ele é gentil conosco. A gente erra tanto, né, irmãs? A gente erra, a gente não quer. A gente muitas vezes tenta fazer o correto, mas a gente peca, a gente faz o errado. E o Senhor fala para mim, nos diz, né? Eu amo você. Se conserta, como nós vimos a semana passada lá em 1 João. Se confessarmos, ele nos perdoa. E ele é bondoso conosco. E ele é gentil conosco, né? Ele não é bruto, ele não é sem educação, ele não nos força nada, mas gentilmente ele nos convence do nosso pecado. Gentilmente ele nos convence de uma atitude errada que nós estamos tomando. Gentilmente ele nos chama a atenção e fala: aquela irmã está precisando de uma bondade, vai lá. Irmãs, é tão simples. Às vezes, irmãs, a gente pode chegar para uma pessoa e falar: como você está bonita. Que nem hoje vocês falaram para mim: você não é vestido, que legal, né? Não é legal você falar: nossa, você cortou o cabelo, você, sei lá, você fez uma comida tão gostosa que eu comi lá na sua casa, né? Como, enfim, irmãs, por que a gente retém algo que pode abençoar a vida de alguém? Às vezes a gente levanta e pensa: passei o meu dia, normal. A gente não poderia ter mandado uma mensagem para alguém: não, estou com saudade de você, está tudo bem? Estou te ligando para saber, você está bem, está precisando de alguma coisa? Quer vir tomar um café aqui na minha casa, comer um bolo, ou que eu vá aí? Como é que você está? Custa, irmãs. Não é gostoso fazer isso? É bom para quem recebe e bom para quem faz, não é? Por que a gente retém isso? A gente não pode chegar e falar: irmã, está precisando do quê? De uma oração? Vamos orar juntos, né? Enfim, irmãs, existem tantas possibilidades para a gente ser bondosa, né? Isso eu estou falando alguma coisa muito simples, e muitas vezes a gente retém, mas coisas mais profundas também nós podemos fazer, né? Se a gente vê alguém passando por uma luta, uma outra mulher, independente se é mais nova, se é mais velha, nós podemos ajudar, nós podemos demonstrar para ela a bondade e a gentileza do Senhor, porque nós temos isso na nossa vida, e porque Ele é assim conosco. Porque Ele é conosco, nós temos que ser com os outros. Não podemos guardar para nós, reter para nós, mas temos que abençoar outras mulheres, outras pessoas, outras vidas. Eu estava fazendo esse estudo, irmãs, e achei uma coisa muito linda. Tem uma frase, eu acho que eu anotei aqui, que eu quero ler para vocês, que fala algo muito importante. Isso aqui, atos de gentileza. Olha, prestem atenção, por favor. Atos de gentileza e bondade feitos em nome de Jesus tornam o Evangelho atraente e crível. O propósito é atrair pessoas que aceitem a grande gentileza e bondade de Deus que há em Jesus. Quando eu sou gentil, eu estou testemunhando o amor de Deus. Quando eu sou gentil, eu torno o Evangelho atraente para alguém. Alguém vai falar: por que você está sendo tão bondosa comigo? Ainda mais se alguém foi mal comigo e eu estou pagando o mal com o bem. Né? Bondade, irmãos, é isso. Independente se me fizeram bem, independente se me fizeram mal, está no meu coração a bondade sair. E ela vai sair naturalmente. E ela vai sair e atingir a todo mundo, independente se a pessoa merece ou se a pessoa não merece. Porque isso não é problema meu. O meu problema é ser bondosa e ser gentil. Isso faz o Evangelho ser vivo. As pessoas podem olhar para nós, esse tanto de mulheres que está aqui, e falar: mas que mulher, por que elas são tão bondosas? Por que elas são tão gentis? E nós vamos poder falar para elas: porque um dia Deus foi muito mais gentil do que eu estou sendo.
foi muito mais bondoso comigo do que eu estou sendo com você. Eu só estou demonstrando. Eu só estou exercendo uma característica que meu pai tem e que eu também quero ter, porque eu quero ser igual a ele. Então nós precisamos, devemos praticar a bondade e a gentileza. E isso é possível para cada uma de nós. É assim que isso fique no seu coração. E que todas as vezes, quando você acordar, você possa pensar assim: que oportunidade que eu vou ter hoje para ser bondosa com alguém? Que oportunidade que eu vou ter hoje para ser gentil com alguém? Hoje a Samara talvez nem tivesse pensado: eu vou ser gentil para a Maria, eu vou levar um copo de água para ela. Mas aconteceu a oportunidade, o que ela fez? Aproveitou. O Senhor se agradou, tenho certeza. E a gente não precisa ficar pensando: ah, mas um copo de água. Foi um copo de água. Mas a mamãe estava com sede. Carinho, é amor, é serviço, é posicionamento. Então não é só um copo de água. Então, irmãs, é tempo de nós fazermos o quê? Sermos gentis. E as mulheres, irmãos, nesse mundo, estão tão carentes disso. Elas não conhecem a bondade. Elas não conhecem a gentileza que nós conhecemos. Porque quando elas veem muitas vezes essas atitudes, elas não entendem. E elas ficam pensando: por que ela está fazendo isso? Ela é boba? Ela é ingênua? Porque muitas vezes nós pagamos o bem quando recebemos o mal. Mas nós sabemos por que fazemos isso. Porque nós fazemos isso em obediência à palavra do Senhor. Em obediência à sã doutrina, como nós temos visto em Tito quase todas as terças-feiras. Não é? Nós sabemos por que estamos fazendo. E nós sabemos que Deus vê. E Ele põe lá uma estrelinha no nosso nome, né? Hoje ela conseguiu ser bondosa. Hoje ela teve um ato de gentileza com a outra pessoa. Então, irmãs, vamos buscar ter muitas estrelinhas no nosso nome no céu. Para que quando a gente chegar lá, o Senhor fala: Lúcia, quantas estrelinhas você tem? Eu vou falar: ai, Senhor, obrigada. Já pensou em chegar e falar: Lúcia, só tem uma. A mamãe tem 10, 100. Eu falei: Senhor, e aí? Então precisamos praticar a bondade, né? Todas nós precisamos e podemos, irmãs. Isso está na nossa mão. Amém? Eu quero ler mais um texto para vocês, que diz assim, olha: finalmente, lá em 1 Pedro 3, de 8 a 9, diz assim, olha: finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos, humildes, não retribuindo mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, porque para isto fostes chamados, para herdardes uma bênção. A nossa bênção está em praticar a palavra do Senhor. A nossa bênção está em sermos todas essas coisas, e nós vamos acrescentar mais ainda: a bondade e a gentileza. Vocês já ouviram, né, irmãs, com certeza, aquele ditado que rola por aí que diz: gentileza gera gentileza. Vocês já imaginaram? Se eu começar a fazer uma gentileza para a Dona Santa para Eleni, para a mamãe, e assim, e cada uma de nós começar a fazer por uma outra mulher, o que vai acontecer? O mover de Deus. Não é? Então, irmãs, quando estiver na nossa mão, vamos reter, vamos fazer. Quando estiver na nossa mão, vamos reter, vamos liberar. Às vezes a gente pode ficar com vergonha, né? E falar: ai, vou falar, fala, minha irmã. Esses dias atrás, eu fui com a Kézia da Americana, e a gente estava lá no caixa, e uma menina que me atendeu, o cabelo todo cacheado, mas lindo o cabelo dela. Eu falei para a Kézia: que menina bonita, que cabelo lindo. Fala para ela, mãe. Eu falei: eu vou falar? Como é que eu vou falar para a menina? Aí ela falou: mãe, fala para ela que ela vai gostar. Eu falei: tá bom. Aí ela me atendeu. Aí antes de embora, eu falei: posso te falar uma coisa? Aí ela olhou para mim e falou: pode. Eu falei: você tem um cabelo lindo, você é muito bonito. Ai, obrigada. E eu falei: ó, tchau, Deus abençoe, e fui embora. Me custou o quê? Eu espero, em nome de Jesus, ter alegrado o dia dela, aquele momento dela. Eu não sei o que ela estava passando. E nós não sabemos o que o outro está passando. Essa mulher do fluxo de sangue, talvez, olhando para ela, a gente não sabia que ela estava sangrando há 12 anos. Mas Jesus sabia. E Ele foi bondoso. Ele não reteu a bondade. Ele liberou. E Ele é o nosso exemplo. Cabe a nós liberarmos. Cabe a nós abençoarmos. Amém, irmãos? Eu queria que vocês guardassem essa palavra. E eu quero terminar contando uma situação que eu vivi com o Berto e com as meninas. Já aconteceu faz um tempo, mas nós guardamos essa experiência no nosso coração. Volta e meia a gente comenta lá em casa, a gente lembra. E quando eu estava preparando isso, eu me lembrei. Já faz um tempo nós fomos ao shopping, num sábado. E como todo mundo, né, o Humberto levou cartão, nunca levou dinheiro em espécie, porque praticamente ninguém mais leva, né, dinheiro. E fomos.
E quando o Humberto foi usar o cartão dele, não passou. E ele tinha dinheiro, tudo, mas o cartão não funcionou. E nós tentamos de um jeito, tentamos de outro, e nada, e resolveu, vamos embora, vamos para casa, vamos para casa, vamos voltar. E aí lembramos que tínhamos que pagar estacionamento. Aí o Humberto falou, e agora? Eu falei, eu não sei. E ele ligou para o irmão, ligou para outro, para ver se alguém podia ir lá, e ninguém atendeu, ninguém respondeu. Ele falou, Lúcia, o que eu vou fazer? Eu falei, não sei, pô. Eu vou lá conversar com o moço lá do atendimento para ver o que eu vou fazer para resolver a minha situação. Chegou lá e falou, moço, aconteceu isso. Eu quero pagar, eu sei que eu preciso pagar, mas eu não tenho como pagar. Aí o moço, gentilmente, falou assim para ele, olha, eu não posso liberar do senhor, eu entendo a sua situação, mas eu não posso liberar. Mas o senhor espera aí um pouquinho, que eu vou chamar alguém, meu chefe, acho que era o supervisor dele, e ele vem, conversa com o senhor explica, e ele vai liberar, não se preocupa, mas eu não posso fazer, o senhor vai ter que esperar. E a gente naquela situação, né, constrangedora ali, mas ficamos. Um senhor que estava atrás de nós, chegou para o atendente e falou assim, eu vou pagar o estacionamento dele. Aí o Humberto olhou para mim, eu olhei para ele, olhamos para ele, e aí o Humberto falou, olha, o senhor, ele falou, eu vou pagar. Pegou o ticketzinho, pagou o dele, pagou o nosso, falou, ó, tchau, tô indo. Aí o Humberto falou, como que eu vou fazer para retribuir para o senhor? Ele falou, não tem que me retribuir nada, tô indo, tchau, vai embora. E foi embora, nós ficamos assim. Aí nós voltamos para o carro felizes, assim, agradecidos do Senhor, porque o Senhor tinha sido bondoso conosco. Porque é bom você ser bondoso, mas também é bom você receber um ato de bondade, um ato de gentileza. E fomos para cá. No final de semana seguinte, o Humberto falou para nós, hoje nós vamos no shopping. Se arrume, eu vou trabalhar quando voltar. E a gente toda feliz. Ele falou, o que nós não fizemos sábado passado, nós vamos fazer sábado. Eu falei, tá bom. Me arrumei as meninas e fomos. Chegamos lá, fizemos tudo que pudemos fazer, né? Comemos, compramos, nem lembro se desse dia compramos, acho que comemos, andamos, passeamos e tal. E aí o Humberto falou, vamos no cinema? E já era mais tarde. Mas nós, os quatro estavam juntos, então não tinha preocupação de voltar para casa e tal. Fomos para o cinema e saímos tarde do cinema. Fomos pagar estacionamento. Chegamos lá, estávamos na fila para pagar estacionamento. Tinha um senhor na nossa frente, não era tão senhor, já era mais jovem, na nossa frente, conversando com o atendente, porque ele não tinha dinheiro para pagar estacionamento. O Humberto ouviu, olhou para mim, eu olhei para ele. Aí o rapaz explicando, né, para o atendente o que tinha acontecido. O Humberto falou assim, eu vou pagar o meu e dele. Aí ele olhou para mim, mas... do jeito que nós ficamos no final de semana anterior, né? O Humberto falou, eu não quero saber o que aconteceu. Ele, eu vou explicar para o senhor. Ele falou, eu vou pagar. Aí o Humberto quitou dele, falou, e ele falou, tô indo, tchau, fomos embora. E nós entramos no carro, irmãs, tão assim, edificadas. Foi uma coisa muito simples, porque o estacionamento é tão baratinho, não é nada, né? O Humberto não gastou uma fortuna. Mas não é isso a questão é a atitude. Né? E nós mais uma vez falamos, Senhor, o Senhor foi tão bom para nós, o Senhor permitiu que assim como nós recebemos, hoje nós pudemos dar. E foi tão bom para mim, foi bom para o Humberto, foi bom para as meninas, elas aprenderam uma lição. E sempre isso é comentado lá na nossa casa, né? Como uma coisa muito simples. Né? Esse senhor que nos pagou no final de semana anterior, podia ter falado, não tem nada a ver com isso, né? Vou pagar aqui o meu, ele fica aí, e eu mesmo, não precisava. Mas ele fez. Ele foi gentil, foi bondoso conosco. E depois nós pudemos também retribuir. Então, é assim que tem que ser, irmãs. Hoje eu recebo e amanhã eu dou. Hoje eu recebo e amanhã eu dou. Às vezes eu recebo, não dou. Então precisa haver dessa troca. Eu preciso receber e preciso dar. Eu preciso receber, vocês precisam receber e precisam dar. Então, irmãs, eu quero que você vá para sua casa hoje pensando. O que eu posso fazer hoje de bondade para alguém? O que eu posso fazer hoje de gentileza para alguém? Nós sabemos ser gentis. Um abraço, uma lembrancinha. Eu lembro que uma vez eu também estava chegando eu ficava com a minha mãe e eu estava chegando em casa tão cansada. Eu estava chegando brava, eu estava chegando irritada. E eu cheguei em casa, fechei a porta e falei, vou ficar um pouquinho quieta, descansando, tocou a minha campainha. Aí eu falei, vou atender, né? Era uma vizinha minha do lado, não era a Carmen, era uma outra. E ela falou assim, vem trazer uma trufa para você. E eu fiquei brava, porque eu falei, mas não é hora de vir na minha casa, né? E eu estava querendo descansar. E quando eu atendi, ela falou assim para mim, vem trazer uma trufa para você, irmãs. Eu fiquei com tanta vergonha. Eu falei, ela me deu e eu falei, Deus foi o Senhor, eu precisava de um docinho, eu queria um amorzinho hoje, eu queria um abraço do Senhor. E foi o que o Senhor usou. Irmãs, uma trufa. Como? Quem de nós não pode dar uma trufa para uma vizinha que de repente está dodóizinha, que de repente está sozinha? Eu não sei. Né? Então, irmãs, vamos parar nessa correria maluca que a gente está vivendo, porque isso, irmãs, é uma estratégia do inimigo.
Muitas vezes nós corremos e não percebemos. E Ele continua a nos motivar a agir dessa forma. Porque aí nós não praticamos nem a bondade e nem a gentileza. Mas Jesus parou para atender uma mulher. Então, irmãs, vamos seguir o exemplo de Jesus? Vamos parar para atender as mulheres que estiverem do nosso lado sangrando. E que isso, irmãs, possa se reverter, que ela possa conhecer esse Deus que é perfeitamente bondoso. Esse Deus que é perfeitamente gentil e que nós tivemos a oportunidade de conhecer porque Ele foi gentil e bondoso conosco. Que nós possamos passar isso para outras também, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Era isso que eu queria passar para vocês hoje. E na terça-feira tem mais. Amém? Amém. Normal, por favor.